o tema, e terapia intradiscal seria você injetar alguma coisa ou fazer algum procedimento dentro do disco, né? Nós incluímos, inclusive, o procedimento de colocar um cage ou de fazer uma artrodese, mas nós não vamos tratar disso aqui. Não há nenhum conflito de interesse. E dentro da minha tabela de visão, vocês veem aqui embaixo, procedimento percutâneo é a segunda etapa, depois de você vencer ou tentar, pelo menos, tratar o paciente com o tratamento clínico, né? Pode coincidir com o tratamento clínico. Eu não vou recordar aqui a fisiopatologia do disco, mas o desequilíbrio por um problema de circulação ao longo da nossa vida, sofrendo com o acúmulo de metabólitos dentro do disco, há uma degeneração. E aí a gente perde altura, fica mais laço o segmento, fica instável, começa a doer, e muitas vezes isso é suficiente para explicar a carência de oxigênio e glicose, o que causa. Nós não vamos descer a esse nível, porque não há tempo, mas existem algumas coisas que já foram discutidas em congressos passados, ao longo desses 18 anos, e vocês veem aí que nós não vamos tratar só do item 1, que é a injeção de alguma substância dentro do disco. Nós não vamos tratar de modificação genética, nem de tecido autólogo, nem de sistema de celotron, que são outras alternativas. A injeção dentro do disco tem uma finalidade de diagnóstico e de tratamento. Vocês veem aí a discografia e a biópsia, que você pode usar, de início até associada ao procedimento intradiscal, quando você suspeita que tem uma infecção, ou tem um tumor, ou alguma coisa está acontecendo de errado. E fazer os tratamentos, você tem as nucleotomias, a ablação por radiofrequência, laser, a quimopapaina, que seria, ou então o ozônio, que seria a injeção intradiscal de substâncias, anuloplastias, nucleoplastia, nucleolase ou nucleólises, e até a estabilização com cage, como eu disse. O professor Marcos Barba, que também foi chefe do departamento de coluna da Flank, ele tem essa classificação que eu tive a oportunidade de fotografar e pedir a ele autorização porque foi a primeira vez que eu vi. O meu apontador não está mostrando direito aqui, mas o paciente tendo falhado no tratamento clínico, você tem uma ressonância, você pode considerar uma hérnia, um ânulo conservado num paciente jovem, fazer uma nucleotomia. Você pode considerar uma base larga, uma lesão maior, fazer uma nucleoplastia, ou anuloplastia. Se você tiver a hérnia ainda contida, com um ânulo roto, você pode pensar em nucleólise, ou então, se ela for extrusa, você pode pensar em cirurgia. Seria mais ou menos um organograma que a gente não vê. Eu não encontrei em nenhum trabalho científico isso. Pareceu inédito e eu quis trocar essa experiência com vocês aqui. O uso da eletrotermia, né, seria colocar um catéter dentro do disco, aquecer e, de certa forma, com isso desidratar o disco e reduzir a pressão que o disco faz na raiz. A coagulação intradiscal teria mais ou menos a mesma intenção com a radiofrequência, seria interromper as informações de dor, das novas conexões nervosas que ocorrem quando há uma regeneração, uma tentativa de regeneração do disco, e há informação na literatura, como essa que eu marco embaixo aí, que não há muita referência de que isso resolva. As terapias ablativas, vocês veem aqui, só essa aqui em amarelo diz que é alguma coisa positivo o uso do IDET. As outras dizem que não há nenhuma significância. Então, como vocês veem, é com razão que muita gente aqui não usa essas tecnologias. Aqui a gente vê também a nucleoplastia, feita também por eletrotermia, por radiofrequência, até por frio, e a intenção também é reduzir depois aspirando o núcleo que você, de certa forma, desidratou ou destruiu. Isso tudo rege, você conhecer o triângulo de Cambi, saber a inclinação para fazer a aplicação, e a visão mais econômica que eu vi ao longo do tempo foi criar um sistema de agulhas que pudesse permitir passar uma pinça por dentro e, de certa forma, eu conseguiria, como eu fiz em alguns casos,
como está demonstrado aí, reduzir o volume intradiscal, tirando a pressão. A pinça de Nicole, que eu uso, passa dentro desse sistema de biópsia, serve para biópsia óssea ou biópsia discal. Existe na literatura vários trabalhos questionando a eficiência. Você vê do primeiro que diz que não tem eficiência, para o último que diz que tem não só é eficiente, como também reduz as complicações em relação à cirurgia convencional. Esse é um procedimento antigo, não se usa mais aqui no hemisfério sul, porque quase todo mundo tem alergia ao mamão, de onde que você tira a quemopapaína, que pode colocar em risco de ter um choque anafilático. O esteroide também, há trabalhos favoráveis, isso é uma discussão crônica, há trabalhos que dizem que ele não é de nenhum efeito com o grupo controle, mas trabalhos recentes mostram que, como esse aqui, que há uma redução grande da dor, principalmente na radiculite pós-operatória, ou então na irritação por alguma suspeita de protusão no pós-operatório. Aqui eu vejo um paciente que eu acompanhei, operei, deixei ele bem durante algum tempo, PO de vários meses, ele faz um esforço, e a alternativa foi de fazer um procedimento como esse. Você vê aqui embaixo que foi feito com ozônio. Nós fizemos uma injeção intradiscal que permite você estudar a anatomia interna do disco. Aqui vê-se no AP ou no PA, a agulha dentro do espaço, e há muitas vezes um extravasamento que vai banhar a parte anterior do canal. A aplicação ocorre também através das facetas e do hiato sacro. Então, existem muitos fatores de inervação aqui, que a gente vê pela anatomia, não só em vários níveis, mesclados, né, mas como também circunda o disco, e nós usamos um jogo de agulha como esse aí, que permite você abordar quase todas as agulhas. Em alguns lugares a gente complementa, que é epidural, e aqui tem uma agulha dentro da articulação coxofemoral do paciente, onde ele tinha dor também. Aqui um outro paciente, PO recente, fez um esforço, fez uma herniação discal, alternativa operar. Agora, por que a gente tenta a ozonioterapia? Existem casos na literatura, e nossa experiência também, como esse aqui, que você injeta e há uma desidratação do disco, comprovada em alguns casos que a gente teve que operar, através do estudo histopatológico, como vocês veem aqui, é um disco normal, aqui é um disco desidratado, e essa desidratação reduz a compressão, o paciente alivia a dor. Normalmente um paciente idoso, com complicações, a gente dá preferência a tentar essa alternativa intradiscal. Aqui você vê um atleta que chegou e falou, não, eu não posso ser operada, eu quero ozônio, e você vê nitidamente que depois de 6 meses ela tinha absorvido a hérnia. No perfil também a gente vê uma redução significativa da lesão inicial, que a gente vê aqui do outro lado. Então, nós temos vários casos, como esse também, de aplicação. Aqui é um outro, às vezes é médico que chega lá. Qual que é a finalidade de você usar o ozônio? Ele não só reduz desidratando, como ele também tem um efeito de inibir as citoquininas que são inflamatórias intradiscais. Aqui há um fator de desidratação, consequência da reação do ozônio intradiscal. E aqui vocês veem a experiência que eu tenho, pessoal, com essa técnica, que eu venho utilizando há 12 anos. Eu coletei esses dados para trazer para essa apresentação. São 620 pacientes, 640 procedimentos realizados. A idade desses pacientes está basicamente correlacionada com a idade dos pacientes que são portadores de hérnia discal. E aqui é uma avaliação que nós fizemos imediata, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, poucos casos com 2 anos. Nós criamos uma janela de melhora que pode permitir reabilitar o paciente e, de certa forma, evitar o procedimento cirúrgico que estava previsto no caso. Nos últimos anos, nós incluímos o PRP. O que é o PRP? O PRP é um concentrado do sangue, vocês veem aqui. É fácil, você faz isso no centro cirúrgico mesmo. Aqui vocês veem, eu tenho uma centrífuga, faço a centrifugação, acrescento o ozônio, que é um fator de liberação dos fatores de crescimento, e a gente tem a aplicação nos pontos. A minha seleção é para o ponto que eu considero o ponto causador da maior dor do paciente, ou
da dor do paciente, se é a raiz ou é intradiscal, como está sendo feito aqui, documentado aqui. Então, eu faço uma injeção do PRP, também do ozônio, junto, nessas proporções, dentro dessas estruturas, e agora a gente vê, e eu tive a oportunidade de comparar com um volume maior de pacientes, que há uma discreta, já é muito bom você ter 70 de resultado, mas tem uma discreta melhora em relação a não usar o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Nesse grupo, nós tivemos 5% dos pacientes que tinham já operados previamente, então eles escolheram o procedimento para evitar uma nova cirurgia. Nós tivemos 8% dos pacientes que fizeram uma cirurgia após, e nós temos 5% dos pacientes que tiveram que repetir o procedimento ao longo dos anos avaliados, que foram 12 anos. Então, há uma discussão atual, foi mencionado ontem aqui também, de que puncionar o disco pode levar à degeneração, mas vocês viram que os discos que nós puncionamos já são discos altamente degenerados, e muitas vezes eles acompanham degeneração acima e abaixo, que é o normal de acontecer nos indivíduos. Mas realmente existem teorias que mostram que a profundidade, a grossura da agulha, a injeção de contraste e o trauma que você causa pode realmente acelerar o processo de degeneração do disco. Então, aí é uma questão de basear e de pesar. Quando eu faço a discografia com o ozônio, eu não injeto contraste, nada de fator, pelo menos teoricamente não é irritante, é um fator de regeneração que você injeta, então você inverte, ou pelo menos tenta inverter esse processo. Acelerar o processo degenerativo pela pressão, pelo contraste, mas você faz uma provocação que pode ajudar você a decidir melhor o diagnóstico. Muitas vezes o paciente melhora e você tira aquele conceito de que ele estava reclamando que não quer mais trabalhar, você vê um potencial de recuperação nele. Se você não faz esse processo, você vai acabar operando igual os dois grupos e tendo maus resultados no procedimento. Em conclusão, e essas conclusões são pessoais, né? O tratamento conservador tem que ser a primeira alternativa. A terapia intradiscal pode ser uma opção depois, se não falha ou se o paciente não está contente. Pode ser uma forma de você selecionar os pacientes para fazer até a cirurgia com mais precisão, com melhor indicação. Usualmente é associado em vários processos. Por exemplo, existem técnicas que envolvem você descomprimir o disco, só de fazer isso já alivia, fazer a coagulação e depois aspirar. Quer dizer, você tem opções de fazer isso separadamente, por um ou outro aparelho, ou fazê-lo tudo junto. Já existem aparelhos que permitem fazer tudo junto. Você reduz a pressão intradiscal, reduz o volume da herniação agudamente, você reduz as citoquininas, que são fatores que causam a dor, né? Você melhora a vascularização no gânglio, isso é o efeito do ozônio, você bloqueia a dor e os mediadores também ao redor da faceta e dos músculos. Há um relaxamento muscular e a coisa mais curiosa, com o relaxamento muscular, se você fizer uma ressonância de uma hérnia de disco antes e depois, obviamente o músculo faz comprimir, como num sanduíche, comprime o meio, que é o disco. Então ele está protuso. Só de relaxar a musculatura, o indivíduo já diminui a compressão radicular e você se surpreende muitas vezes, vendo que o disco, a protusão discal melhorou bastante de uma forma aguda. São outros fatores que envolvem a melhora do paciente. Então é uma alternativa e eu gostei da oportunidade, eu quero agradecer, de mostrar essa experiência minha para vocês, porque eu tenho certeza que pode ser útil em algum momento da atenção que vocês fazem aos pacientes. Muito obrigado.